11h mais 3. A paz de Jesus, o amor de Maria para você que está ligadinho conosco aqui na Fonte de Vida. E a partir de agora, a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Dr. Fábio Araújo de Sá, para mais um encontro, mais uma conversa. E o nosso tema de hoje vai ser sobre obesidade. E a gente vai dar uma pinceladazinha aqui, doutor. Olha, entidades de saúde do mundo todo entendem a obesidade como um problema complexo e crônico, que não depende apenas aí de força de vontade. Hoje, nós vamos então conversar com o Dr. Fábio sobre esse assunto, obesidade, que é considerado uma doença crônica, doutor. Seja bem-vindo, bom dia. Hoje é quarta-feira, mais um encontro, mais um bate-papo aí, trazendo informações aí para os nossos ouvintes, doutor. Bom dia, amigos, bom dia, ouvintes. Muito obrigado, meu amigo. É um prazer a gente estar aqui na quarta-feira. E é interessante que você disse aí sobre trazendo informação. E olha só, esse tema que nós vamos falar hoje sobre obesidade é algo muito importante. E eu tenho um grande amigo chamado professor Barracuri, que ele fala o seguinte: se nós aqui da comunicação não transmitirmos as verdades, não mostrarmos realmente o que é medicina, o que é ciência, os charlatães, aquelas pessoas que aproveitam, principalmente hoje, de redes sociais, para divulgar o quê? Fake news, para divulgar mentira. E muitas vezes o quê? Com tratamentos empíricos, fórmulas milagrosas que não funcionam, entendeu? Dietas sem cabimento. Isso vai acarretar o quê? Desinformação e, em última instância, prejuízo à sua saúde. Então, por isso que é um prazer muito grande a gente estar aqui cuidando da saúde através da informação, que é um santo remédio. Com certeza, a informação precisa, né? A informação que o ouvinte precisa ouvir, e não aquelas do fake news. Perfeito. Né? Isso aí que nós queremos levar. Ô, doutor, e como podemos então definir aí a obesidade? Eu já vou mais além. Como reconhecer aí a obesidade como doença, doutor? Muito bem, muito bem. Parabéns pra gente começar um tema, né, dessa forma, a gente reconhecendo a obesidade como doença. E muitas vezes tinha o estigma. A gente sabe que há mais anos, principalmente, o bullying nas escolas nem era hoje. Ele é combatido através de palestras junto com o pessoal da OAB. Então muitas vezes brincava, chamava a outra do gordinha, de baleia, aquelas coisas. E isso estigmatizava, a pessoa ficava com vergonha, achando que aquilo ali era falta de cuidado, que a obesidade era a pessoa que não tomava cuidado, que não tinha cuidado com o seu corpo, que era desleixo. Não! Então hoje a gente sabe que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a obesidade é uma doença crônica que afeta sim um número elevado de pessoas em todo o mundo. Nós sabemos, e vamos falar com calma, que a rotina alimentar saudável e a prática de exercício vai contribuir sim com isso. Mas vamos lá, o problema talvez começa na dificuldade, meus amigos, em entender por que a obesidade é uma doença crônica. Olha só, uma pesquisa recente, foi realizada em vários países, mostrou que cerca de 65% dos americanos reconhece a obesidade como doença, mas apenas 54% dos entrevistados acreditavam que o peso pudesse realmente interferir na saúde. Quer dizer, tem um gap aí, tem uma lacuna que tem que ser visto isso. Em termos médicos, a obesidade é definida como um depósito de excesso de gordura que prejudica a saúde. Nós vamos falar muito aqui sobre o IMC, Índice de Massa Corporal, que é um dos parâmetros usados para diagnosticar se o indivíduo tem ou não excesso de peso. Mas não é só esse parâmetro, né? Agora, vamos lá. Ela é caracterizada, de novo, pelo acúmulo de gordura corporal e pode acarretar graves problemas de saúde. Segundo dados do IBGE, o Brasil tem cerca de 41 milhões de pessoas com obesidade. Olha, gente, é muita gente. Muito grande, né? Lógico que quando a gente fala obesidade, a pessoa já imagina uma pessoa muito obesa. Não, mas por isso nós vamos quantificar. Da gente somar, junto com isso, o número de indivíduos acima do peso, pode chegar o dobro, 90 milhões no Brasil. Agora, olha que interessante. Se vocês forem aí, no Google aí, buscar novelas, filmes, dos anos 70 para trás, ou ver fotos aí na praia de Copacabana, você vai ver como que o pessoal era quase tudo magro. De uns tempos para cá, a coisa mudou muito.
Raramente você via uma moça obesa, a não ser doença, lógico. Mas geralmente a população começou a engordar. Você pode ver hoje, você anda aqui na rua, você vê, se não tá obeso, tá acima do peso. Sim. Então isso tem que ser muito estudado e tomar muito cuidado com isso. Muito bem. Isso se dá ao quê, doutor? Eu já vou... Você já me provocou aqui. Sim. Por que hoje as pessoas engordam mais rápido Perfeito. E por que as pessoas não conseguem controlar aí o peso? Pois é, a gente vai até discutir depois, mas você pode notar que isso o quê? Isso é multifatorial. Uma das coisas o que é? Alimentação. Não precisa falar muito, né? Alimentação, né? Tudo bem, a gente que já passou de 50, né? Fica quieta aí, gente. Sim. A gente que já passou de 50, a gente vê que a alimentação da infância, que biscoito recheadinho que nada. Exatamente. Que chocolate não sei de que lá. E outra coisa, desde novos o que? Exercício físico. Quando não era obrigado a fazer na escola, que era uma coisa interessante, que a educação física era obrigatório. Exatamente. A gente tinha o quê? É bicicleta, é pique, é soltar papagaio. Então não era aquele negócio de ficar sentado em frente ao computador, os games, e comendo aquele sanduíche, aquele negócio desse tamanho. Tá vendo? Então só de cara nós já falamos o quê? Alimentação irregular e falta de exercício físico. Muito bem. Com certeza é o fator que faz com que as pessoas... Isso, predominantemente isso. Exatamente. Doutor, e como que a obesidade é diagnosticada hoje? Qual que é a forma do diagnóstico, então, da obesidade hoje, doutor? Olha bem, muito boa, porque se você falou em diagnóstico, a gente vem falar de diagnóstico aqui de doença. Sim. Então, é isso aí, é uma doença. E a obesidade ela é diagnosticada através do cálculo do índice de massa corporal. Você que está nos ouvindo aí, pode ir no seu celular, pode ir no seu computador e digita IMC. IMC. O que é isso? Ele é feito da seguinte forma. Você vai pegar o peso da pessoa em quilos, né? Pega o peso e vai fazer o quê? Aí você vai dividir pela altura em metros, elevado ao quadrado. Aí você vai ver que a Organização Mundial de Saúde define o seguinte. Quando esse resultado vai ficar entre 18,5 e 24,9, é o normal. Então o IMC até 25, né? Digamos assim, até 24,9, normal. Chegou a 25, até 29,9 é sobrepeso. E passou de 29, é a pessoa considerada com obesidade. Então essa definição, gente, é mais para adultos. Criança, adolescente, a gente vai ter cálculos específicos, né? Então vai depender. Agora, dentro dessa obesidade, olha bem. Se você chegou de 30 a 34,9, é uma obesidade leve. Se você chegou de 35 a 39, é obesidade moderada. Agora, quando o índice de massa corporal passou de 40, IMC, é obesidade já grave. Essa classificação, gente, é muito importante, não só para o tratamento, mas muitas pessoas que querem fazer cirurgia bariátrica, você não tem que estar dentro de algum desses critérios. Porque às vezes a pessoa fala assim, o meu IMC é mais baixo, por isso que eles não deixaram eu fazer cirurgia. Aí vai fazer o quê? Vai comer igual uma doida para chegar mais lá na frente? Não, não é isso, né? Então isso eu só estou explicando, porque esse IMC vai orientar a gente em diversas coisas, principalmente o tratamento. Muito bem, são 11 horas mais 42 minutos, doutor. E qual que é a causa mais assim específica, ou quais as causas de obesidade das pessoas? Qual que é esse, né? Sim. Essa causa principal aí, existe, doutor? Pegando já o gancho que você já nos deu aqui no início dessa última pergunta que você falou, que é perfeito, ela que é, como eu disse, ela é multifatorial. Então é o seguinte, ela vai depender sim, fatores genéticos? Vai. É tanto que, brincadeira à parte, não é o termo de brincadeira, porque eu não vou brincar aqui com doença, né? Mas você pode ver que muitas vezes quando você vê lá a mamãe e o papai bem fortinho, passando, aí você vê o filhinho atrás, raramente você vai ver um filhinho magrinho. Sim. Quando os pais são obesos. Até por causa da alimentação em casa. Entendeu? Às vezes acontece o contrário, os pais magros até, mas genética influencia sim. Essa vulnerabilidade biológica, digamos assim, é muito comum na população. E o padrão alimentar atual da sociedade também vai fazer isso. É como se fosse uma epidemia. No entanto, raramente, algumas doenças endócrinas também podem levar ao desenvolvimento de obesidade. Por isso, tem que procurar um especialista e precisar de uma avaliação e tratamento. Muitas vezes, sabe o que acontece, meus amigos? O indivíduo pensa que a culpa é dele. Assim, ele vai associar o excesso de peso à pouca força de vontade. E isso é um absurdo, sabe? A pessoa fala assim, mas ela tá gorda, tá obesa,
Porque não tem força de vontade, porque não tem disciplina. Não, gente, não é assim não, a coisa é muito maior. Muitos vão achar que remédio pode ser a única solução, ou não. Às vezes tem que fazer cirurgia, em alguns casos. O interessante é que tem que ver cada caso de acordo com cada caso, não pode generalizar. E outra coisa, o excesso de peso pode talvez nem provocar sinais e sintomas antes de chegar nos graus 2 e 3. Então acontece muitas vezes o quê? A pessoa tá assim, eu tô fortinho, tô obeso, mas tô bem, eu jogo bola, eu ando na rua, então os caras ainda falam, eu com esse peso, ninguém me encara. Mas aí, vamos perguntar para ele, você tem medido a sua pressão arterial? Tem aferido a pressão? Não, doutor. Diabetes, você tem feito exame para ver se tem diabetes? Não. E olha que interessante, principalmente pessoas mais jovens. Tanto a pressão alta, a hipertensão, quanto o diabetes é uma doença que a gente sempre fala que ela é o quê? Silenciosa. Sim. Então a pessoa está achando que está bem. Exatamente. E não percebe, né? E não percebe. Isso. Principalmente nas fases iniciais, mas já começa a fazer dano no organismo. Então, mesmo nesses estágios iniciais, a obesidade vai ter impacto na saúde. Desde impactos ortopédicos, por exemplo, artrose, né? Além mesmo da pressão, predispõe mais à resistência insulínica, no caso do diabetes. Então é o seguinte, vamos lá. Quando a gente ingere mais caloria do que o organismo tem capacidade de gastar, reconhece na hora e vai começar a armazenar energia, principalmente na forma de gordura e glicose. E o excesso dessas duas coisas vai favorecer o surgimento de diabetes, o aumento do triglicérides, aumento do LDL, né? Então é preciso entender que ganhar peso, todos nós vamos ganhar com a idade. Você pode notar que a pessoa fala assim, gente, nós tivemos uma festa da turma aqui, dos antigos aqui, uns meses atrás, a gente olhava assim e falava, gente, muito honrosamente agradecido a Deus, fui um dos poucos dessa casa que a gente. Que manteve Fabinho, você sempre foi mais magrinho, mas mesmo assim você tem que tomar cuidado. Sim. Agora, muitos dos colegas que às vezes eram magro, rapaz, você vê hoje lá que tá sobrepeso. Então, quer dizer, isso é importante a gente observar isso, né? Porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer exercício, a idade vai chegando. Então, é observar, porque essa obesidade vai gerar outras doenças. Então tem que estar sempre atento, né, doutor? Perfeito. Procurar sempre aí manter uma atividade física. Sim. E como você disse aí, né? Está sempre sendo orientado por um médico, por um especialista ali para manter aquele peso, né? Seu peso dentro da média. E uma coisa interessante, sem fugir do tema aqui, vamos imaginar que nós seres humanos, né? Há muitos e muitos milhares de anos atrás, vamos lá. Nós fomos preparados teoricamente para ficar com fome, quase que passar fome. Por quê? Porque não só tinha um jeito de você comer. Ou você caçava, ou tinha frutas. Se não tivesse caça naquele dia, você não cortasse frutas, você ia ficar o quê? Com fome. Isso, você não podia morrer, então você tem que ter uma reserva energética. Hoje não. Hoje tem aqui o supermercado aqui perto, a geladeira tá cheia. Exatamente. E sem falar pra comer, você tinha de ou subir uma árvore pra você pegar a fruta, ou correr atrás dos bichos. Então você já gastava energia até pra você correr atrás da sua comida. Hoje tem o supermercado, tem a feira, tá tudo na mão ali, né? E a maioria das pessoas mora aqui pertinho, vem de carro, para o carro do estacionamento pra fazer compra. Exatamente. Não é verdade? Tá, não vem mais a pé. Não vem mais a pé, então uma coisa já puxa a outra. Exatamente. As guloseimas estão aí por aí, né? Nossa senhora. Sempre com facilidade para adquirir, né? Exatamente. Então tudo isso contribui, é o que nós estamos falando aí. São os fatores que contribuem, né? Contribuem muito, com certeza. São 11 horas mais 47 minutos. E, doutor, existe uma relação aí entre a obesidade e o fato dela aumentar aí os riscos de surgimento de outras doenças, doutor? Sim. Olha bem, gente, todos nós médicos concordamos numa coisa. A obesidade aumenta o risco de diversas enfermidades. Entre elas, falamos já, hipertensão arterial, que é a pressão alta, diabetes, problemas ortopédicos, artrose. A pessoa fala, doutor, eu não estou aguentando meu joelho, eu não sei o que eu faço, eu estou tomando remédio. Aí você pergunta para ela, qual que é o peso da senhora? 120. Então tá, 120, a senhora em pé, parada, cada joelho aguenta 60 quilos, gente, parado. Então não adianta. Caminhar então, né? Imagina, caminhando, descendo escada e às vezes carregando algum peso. Sobrecarrega muito mais. Sobrecarrega mais. Então, e as articulações também com a idade vão se desgastando. Então, muitas vezes, o tratamento para artrose
entre outras coisas, tá o quê? Emagrecer. Você vai diminuir a carga, não é verdade? A apneia do sono, nós temos um programa, inclusive, lá no nosso podcast, Cuidando da Saúde, vai lá e confere. Já falamos aqui da apneia do sono. E o obeso é aquele que ronca muito, que tem aquele negócio. E essa apneia, as interrupções da respiração durante a noite, vai agravar certas doenças. Até pedra na vesícula a obesidade vai gerar. Outra coisa, refluxo gastroesofágico. Eu tenho muito refluxo, eu tenho que tomar remédio. Vai tomar remédio. Precisa? Ok. Vai emagrecer. Olha bem, complicações cardiovasculares como o infarto e o AVC também são mais predispostos. Isso acontece mais em pessoas que têm obesidade. E acreditem, meus queridos, infelizmente, vários tipos de câncer estão associados à obesidade. Tá? Então, isso que eu estou dizendo, a gente tem que ver isso como, doutor, mas não é fácil acabar do jeito que você está falando. Não, não é. Mas é isso que a gente tem que ver. E sem falar também que a obesidade pode levar a danos da saúde mental. Da saúde mental. Principalmente porque muitas vezes pode acarretar diminuição da autoestima, depressão. A gente vê quantas pessoas, moças, rapazes novos aí, que não querem ir num clube, porque não querem colocar um biquíni na praia, fica todo cheio de... Quer dizer, então isso ano após ano, isso vai adoecendo. Às vezes ainda vem o bullying ainda, que é um crime, né? Hoje é crime. Vem apertar isso mais, não, que você vê a pessoa doente fisicamente, que está com pressão alta, diabetes, deprimida. Que vida é essa? Psicologicamente a pessoa perde a autoestima, né? Perde a autoestima, acabou, entendeu? Então, tá vendo? Então, se não bastasse só do estrago físico, olha o estrago emocional que é feito, não é verdade? Com certeza. Então, isso aí a gente tem que ter essa noção dessa gravidade dessa doença. Muito bem, então 11 horas mais 50 minutos, você acompanha aqui pela Rádio Fonte de Vida a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Dr. Fábio Araújo. Sai hoje o nosso assunto sobre a obesidade. Doutor, e como podemos prevenir aí a obesidade? Existe alguma forma de evitar aí o surgimento da obesidade, doutor? Fala para nós. Pois é, muito boa pergunta, porque quando nós falamos aqui que tem um fator genético e também tem doenças endócrinas, então a gente sabe que, infelizmente, nesses casos, a prevenção ela é um pouco mais complicada, não é verdade? Então a gente está dizendo que isso é prevenção. Agora, quando a gente fala que tem jeito de prevenir e a pessoa não previne, aí que muitas vezes a pessoa fala assim, mas então a culpa é minha. Sim, aí nós não podemos usar a palavra culpa, mas vamos usar a responsabilidade. E se Deus nos deu, a gente sempre fala que a nossa maior herança, a nossa maior riqueza qual que é? Não é a saúde? Com certeza. Então se Ele nos deu essa vida com saúde, é dever da gente cuidar dela. Então, o que a gente quer dizer? A prevenção, então, vai envolver principalmente mudanças na alimentação da população. Então, reduzir o acesso de alimentos não saudáveis, como esses ultraprocessados, né? Que a gente sabe, as famosas gorduras aí que a gente vê. Hoje está sendo mais interessante porque os supermercados, a indústria alimentícia, está sendo obrigado em rótulo, né? Colocar uma descrição maior. Agora, será que o povo lê? Será que nós estamos lendo ali para a gente aprender, tá vendo? Então, antes de mais nada, é educação. Nós temos que educar. Isso que nós estamos falando, vocês não sabem o prazer, a honra, além de estar aqui na fundação que sempre nos acolheu bem, ao lado de estar aqui com um grande profissional, um grande amigo, o J. Batista, mas a satisfação como médico da gente poder transmitir isso para vocês que estão nos ouvindo. E vocês que estão nos ouvindo são obrigados, desculpa a brincadeira, mas são obrigados a multiplicar isso, a passar isso para os outros, não com culpa. Não vai olhar aquela pessoa da família também, mas você não tem vergonha, também você come, só deita. Não, vai mostrando, vamos clarear isso. Então, olha bem, a gente tem que comentar também a disponibilidade de alimentos melhores, ou seja, frutas, verduras, legumes. Isso é muito importante. Por quê? Porque a escolha dos alimentos vão mudar, vão levar isso a um conhecimento maior. Porque muitas vezes acontece o quê? Olha bem, a pessoa vai na casa dele, você chega lá desde criança, você vai na geladeira, você só vê que é bacon, é só coisa gordurosa, aí você vai lá no armário, aquele é biscoito não sei de quê. O hábito de pedir lanchinho, não tô falando quantos lanchinhos aí não, moçada, eu adoro os lanchinhos, eu gosto de um X tudo, sabe? Ninguém tá aqui criticando nada. Agora, eu tenho certeza
Muitas vezes você vai nesse lanche, o dono do lanche tá saudável, porque ele não come lanche todo dia, não. Ele é bobo, senão ele morre, a empresa dele. Então, o que acontece? Educação. Os pais, às vezes, não oferecem alimentação, porque, eu volto a dizer, principalmente na zona rural há mais anos, não tinha esse negócio de escolher comida, não. Isso eu não quero. Não quer o quê, meu filho? É isso mesmo. Era o que tinha, estava pronto na hora lá. Exato, comer, né? rapaz. Não tinha escolha, né? Escolha não. Você quer ver uma coisa interessante? Muitas vezes, chegam crianças para consultar com a gente, né, adolescentes, eu faço uma pergunta, eu já perdi o número de pessoas que caiu nessa minha pegadinha. Eu chego assim e pergunto, você gosta de frutas? Eu falo, mais ou menos. Mas mais ou menos não. Legumes? Não. Escuta aqui, você gosta de jiló? Aí a pessoa, não, Deus me livre, faz até careta. Aí você pergunta, quantas vezes você já comeu jiló? A maioria da resposta é qual? Não. Então como é que você sabe se é ruim? Só de ouvir falar já não come, né? Você tá vendo? Então eu tô brincando do jiló para dar uma expressão. Aí você pergunta a pessoa, gente, nós moramos num país tropical. Verdade. Nós moramos aqui, na mais nossa região aqui, a gente planta, vai na feira, eu pego e falo, vai passear com o seu menino na feira, vai conhecer, ele não conhece o nabo, ele não conhece o pimentão, ele não conhece festa de brócolis com couve-flor. Então, às vezes, os pais, mamãe, a gente é muito responsável nisso. Mas ele não quer, ele não gosta. Aí deixa pra lá, não deixa não. Você tá sendo responsável para dar seu filho, da mesma forma que você não ensina valores morais, valores cristãos, por que não ensina valores nutricionais, hein? Verdade. Então não adianta você ter uma pessoa bonita, uma pessoa espiritualmente bem e doente fisicamente porque você resolveu. Quem disse que educar não é difícil? Educar é difícil. E educação nutricional também é difícil. Mas é papel dos pais, né? Da família, né? Sim, sim. Como você está orientando aí, acho que é um papel da mãe, do pai, orientar. Né? Já educar o filho, né? Na alimentação adequada. Você quer ver uma coisa? E os pais, às vezes, não perdem esse tempo. Lá em casa, por exemplo, a minha filha não gosta de tomate. O meu menino já gosta. A minha menina não gosta de couve, mas gosta de taioba. Sim. Ele não gosta de taioba, mas gosta de couve. Sim. Até eu chegar nesse negócio... Então é o seguinte, eu brinco o seguinte, a gente não vai colocar na goela como Sim, diz o povo, obrigação. obrigação. Obrigar não, né? Mas lá em casa, era obrigado a experimentar. Sim. Comer o que não gosta, ninguém é obrigado. Mas é obrigado a experimentar. E sabe que coisa interessante? Ouça o que eu tô falando, gente. Vocês vão surpreender. A criança vai falar assim, uai, eu não sabia que era gostoso. Exatamente. Na hora que você vê, ele tá comendo. E também tem criatividade. Você gosta de beterraba? Faz a mesma coisa. De jeito nenhum. Você já fez a beterraba com suco de laranja? Não. Ai, fizeram, gostei. Você gosta de cenoura? Não. Já fez com suco de laranja? Exatamente. Fez, gostei. Pera aqui, esse programa aqui tá virando Ana Maria Braga, hein? Eu acho que nós dois vamos compartilhar coisa aqui, né? É de receita, não. Dicas de saúde. Dicas de saúde, né? É isso Mas é de culinária. Mas é isso aí, tá vendo? De uma forma lúdica, mas o que nós estamos querendo passar é exatamente isso. Mas faz parte, né, doutor, do contexto hoje da alimentação, Sim, né? não tem jeito de fazer diferente, Né? Você vai fazer diferente? Aí acontece o que nós estamos discutindo aqui sobre a obesidade, né? Doença. Exatamente. Muito bem, são 11 horas mais 56 minutos. Doutor, e o tratamento? Existe aí um tratamento ou tratamentos realmente eficazes para combater a obesidade, doutor? Olha bem, agora o João Batista pegou pesado. Pelo seguinte, por que nós começamos desse termos hoje falando sobre obesidade como doença? Porque é o que eu sempre digo, nós estamos aqui para esclarecer, nós estamos aqui para a gente despertar a curiosidade em cima disso. Então, o tratamento de obesidade vai ser um tema só não, de outros programas. Mas de uma forma resumida, o que eu quero dizer? O tratamento ele vai ter como base o quê? Alimentação saudável e atividade física. Então, se a gente falasse só isso e terminasse o programa que agora já estava bom. Então, gente, todo mundo vamos alimentar coisas gostosas, também mais saudáveis, e vamos praticar esporte. Se isso acontecesse, você precisa ver como é que o Brasil, o mundo ia mudar. As doenças iam diminuir, a internação lá no César Leite não ia ter tanta gente Com internando. certeza. O número de infarto ia diminuir, o número de AVC, artrose, diabetes, olha que lindo. Quer dizer, mas a gente sabe que a realidade não é verdade? Então esse balanço... Gostaríamos que fosse, né? Gostaríamos que fosse. Quem sabe se a gente, através disso aqui, a gente vai aumentando. Exatamente, é o que nós... quer dizer, a nossa obrigação aqui é orientar. É né? orientar. Né? E é o que nós Agora, estamos fazendo. imagina só, eu falo o seguinte, você pega o carro, a moto, enche o tanque dele, põe na garagem e não anda. Ele não vai fazer. Então, do mesmo jeito, se você alimentou, mais motivo ainda de você se exercitar. Então nós temos que começar com coisas bobas, de sair.
Eu falo que o trânsito de Manhuaçu, nós não estamos criticando ninguém aqui não, mas eu estou falando assim, o trânsito hoje de qualquer cidade está ficando caótico. O nosso trânsito, então, é uma loucura. Com certeza. Um dia desse eu precisei levar um amplificador lá embaixo. O que eu fiz? Chamei o táxi, coloquei o amplificador e parti a pé. Adivinha? Cheguei primeiro. Aí o cara sabe, doutor Fábio. Mas e por quê? Porque eu ia ficar estressado dentro do carro, então eu aproveitei e fui andar, tá vendo? Então, às vezes, na brincadeira, você começa a fazer isso. Então, agora o negócio é o seguinte. Muitas vezes, a maioria dos pacientes não consegue perder tempo, ou não tem uma boa alimentação, ou não tem atividade física. Outros nem podem mais fazer atividade física, dependendo da atividade física, lógico. Tem atividade física de diversas coisas. Não significa, não posso caminhar porque eu tenho problema de artrose. Mas tem outros exercícios, tem natação, que não tem impacto. O importante é isso. Agora, muitas vezes, uns vão precisar de cirurgia bariátrica. Nós também vamos ter um programa só cirurgia bariátrica. E outros vão precisar de medicações. Como todas essas doenças crônicas, a obesidade, então não vai ter cura. O que eu estou querendo dizer? Se você descuidar, você vai voltar. Por isso que a gente brinca, quando a pessoa fala assim, eu estou precisando perder uns quilos. Você não faz não, se você perder, você vai achar. Então vamos eliminar? Por quê? A grande vantagem é o seguinte, que quando a gente começa a aumentar de peso, as células gordurosas, os adipósitos, vão aumentar de número. Então se eu tinha 1 milhão, eu vou ter 1,5 milhão. Aí fiquei obeso. Mas quando eu vou emagrecer, elas vão diminuir só de tamanho. É como se fosse um balão que diminuiu. Qualquer coisa elas enchem de novo. Então quando você emagrece, você não vai perder o número de células. Lógico, eu estou falando de uma forma mais simples, mas é mais ou menos esse raciocínio. Você entendeu? Então o que é que eu quero dizer? Lembra que eu falei que chegou agora, inclusive chegou em Manhuaçu essa semana, as famosas canetas do emagrecimento, né? Estavam sendo usados mais tempo, remédios que eram para diabetes. As pessoas que não eram diabetes estavam tomando essas injeções. Nós não vamos falar nome aqui hoje ainda, mas todo mundo sabe aí que tinha umas injeções aí que tá todo mundo tomando, os artistas tomando. E isso era uma coisa complicada, porque é o que a gente chama de off-label. O que é isso? É uma coisa que não está na receita. As indústrias farmacêuticas, quem criou essas medicações, não era para isso. Era como se você estivesse usando um efeito, entre aspas, adverso, para emagrecimento. Só que agora estão surgindo e vai chegar mais até o final do ano. Nós participamos muito de congressos sobre isso, a gente está sempre junto. Então está chegando essas medicações que a gente tem que sim, pode ser usada? Pode. Usada com critérios, usado junto com outras estratégias terapêuticas. Então nós vamos discutir como que elas atuam, quais que são os efeitos colaterais, o que quem está tomando, às vezes consegue com um médico que não é muito da área, mas ele dá a receita, a pessoa começa a tomar e começa a sentir certas coisas, tem que suspender e voltar. Quem não deve tomar, com qual idade que pode começar, entendeu? Então muitas coisas que nós vamos discutir, inclusive eu acho muito interessante que isso seja debatido em todas as escolas de medicina, de enfermagem, a parte da nutrição, porque vai mudar sim, vai mudar o paradigma. E isso é tão importante que essa injeção, que não era para emagrecimento que o pessoal estava usando, ela chegou a faltar no mundo. Agora, olha bem, o diabético que precisava dela não estava tendo. Não por quê? Porque o pessoal estava usando ela para emagrecer. Então não estamos aqui com crítica não, gente. Nós só estamos falando que agora nós temos indicações, tá bom? Inclusive nós vamos receber mais materiais sobre isso, trazer coisas novas, trazer coisas atualizadas, tá certo? Inclusive eu já quero agradecer essa semana que eu fui convidado não só pela Associação Médica daqui, a Associação de Minas Gerais, e também as faculdades de medicina, acho que de Caratinga, Manhuaçu e Matipó. Nós vamos reunir o mês que vem, setembro, num simpósio maravilhoso que começa em Matipó e vem para aqui, aonde eu fui convidado muito honrosamente. Já quero agradecer de pronunciar, de fazer a aula magna, e é isso que a gente precisa, tá? Com esses alunos passando um pouquinho da nossa experiência para a gente começar a ter realmente uma vida mais saudável. Certo, meus queridos? Muito bem. Então, 12 horas mais 2 minutos. E o doutor Fábio atende também lá na Casa de Maria, né, doutor? No 33 21 23 06 26. Você pode agendar lá com a secretária lá e o doutor atende lá também. Exatamente. Nós estamos atendendo na Casa de Maria, todas as quartas-feiras. Também estamos atendendo no CADIT, que é lá no Centro de Atenção Diabetes e Telemedicina. E lembrando a vocês, este programa e os outros estão no nosso podcast Cuidando da Saúde. É só você ir lá no Spotify, digitar Cuidando da Saúde, que vai aparecer a gente lá. E volta aqui agradecer a todos vocês, agradecer o nobre amigo aqui que está fazendo um trabalho muito bom de pegar esse programa, editar, melhorar a qualidade.
Entendeu? Então isso aí a gente só tem agradecimento a vocês. E se Deus quiser, até a próxima semana com as bênçãos de Deus. Obrigado, doutor. Até quarta, se Deus quiser.